Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, antes de mais nada, que o parlamento não pode ser casa de mãe Joana. Todo dia tem uma norma sob encomenda para atender o interesse do governo de plantão. Ou o parlamento se faz respeitar, ou o parlamento está sob a égide da Constituição, ou então o parlamento não serve para absolutamente nada. Foi dito aqui e repetido, e por isso estou voltando a esse assunto, que foi praticado uma fraude. Olha, que fraude é essa? A fraude que o presidente do Senado criou o precedente e ninguém contestou. Qual é o precedente? Em votação simbólica, contado-se o número a menor de parlamentares presentes do que está no painel, a votação é válida. Para quem quiser me desmentir, em 28 de maio de 2019, na MP 870, sem um recurso, sem nenhuma contestação. Parem de inventar narrativa sob medida. A outra coisa, presidente, é dependendo de quem critica, eu aprendi a receber como medalha de ouro. Na vida, dependendo de quem critica, é uma verdadeira medalha de ouro. A outra coisa, presidente, que eu acho bom a sociedade brasileira tomar conhecimento, porque essa violência em cima de uma decisão legal do presidente Carlos Viana. Como eu disse, presidente, na vida a gente nasce uma vez e nasce para ter palavra e ter honra. Uma vez perdida a palavra e a honra, eu acho que a vida não vale nem mais a pena ser vivida. Sabe por que o senhor está sendo atacado, senhor presidente? Porque montaram uma estratégia errada para encobrir sujeira, e eu vou ler aqui de quem. Abraão Lincoln, pedido de prisão preventiva. Nós aprovamos, mas queriam enterrar. Zema Crédito, requerimento de quem? De um deputado do Estado. Foi dito aqui que era perseguição política, mas o presidente manteve na pauta. Foi aprovado. Veja, quebra do sigilo dos passageiros de 3 aeronaves dos Vorcaro. Ei, a República toda dizendo que Vorcaro pertence a partido A, B. Então vamos saber a verdade. Vamos ver quem voou sob as asas de Vorcaro, mas tem gente desesperada. Senhor presidente, aqui teve troca de soco, de gente que não aguenta nenhum revide, mas me atrapalhar não vai não. Requerimento ao INSS, pedindo informações aqui do deputado Duarte Júnior. Requerimento da Prime. A Prime foi uma empresa de aviação que voou com muitas autoridades da República, sendo paga por Vorcaro. Querem porque querem enterrar a verdade. Olha, requerendo a convocação de um ex-deputado de Sergipe, a autoria do deputado que é oposição, foi colocado. Senhor Gustavo Marques Gaspar, assessor de Weverton Rocha, senador da República. Augusto Ferreira Lima, sócio do Master, queriam impedir. Olha só.
Márcio Alaô de Araújo, tido aqui como Papa do Consignado, queriam enterrar esse requerimento. Presidente do Santander, já tinham blindado, agora vai ser convocado. Marcelo Calim, do C6 consignado, a base do governo já tinha blindado, agora vai ser convocado, é justiça igualitária. Senhora Leia Bresse, que o presidente do INSS atual pediu a exoneração e o governo federal não concedeu, convocada. Senhor João Munir Leite, estava blindado, convocado. Folimed, estava blindada, convocado. A filha do ex-ministro José Carlos Oliveira, que a situação pediu, está aqui quebrado o sigilo. Rodrigo Moraes, da Arpar, bilhões de reais lá na teia da Arpar com outras coligadas, não foram bilhões de reais, na teia que a Arpar está interligada, bilhões de reais. Daniela Miranda Fonteles, 12 milhões de reais, 4 milhões de câmbio. Eita, a irmã dela, funcionária do Careca, mas não é por isso que ela está sendo convocada, não. É porque ela recebeu 12 milhões de reais direto do Careca. Roberta Luxig, sigilo financeiro afastado. Tudinho estava blindado. CEO do PicPay, o PicPay, que o PT e o governo fizeram uma medida no INSS direcionada que vestiu só na instituição, quase 300 milhões de reais, estava blindado, agora vem depor. Sigilo bancário do Banco Master, o Brasil inteiro quer saber, ia ser enterrado, está aqui, foi aprovado. Credi Sexta, onde começou a safadeza do consignado do Master. Estava querendo ser enterrada a sujeira, foi de novo colocado e aprovado. Minha gente, tem tanta coisa para eu ler aqui, para eu mostrar ao Brasil, que o presidente está sendo criticado pelo acerto, não é pelo erro. E o Brasil precisa rememorar isso. Quando a gente acerta, não é fácil, mas quando a gente acerta no núcleo do crime organizado, precisa ter muita fé em Deus e coragem para seguir adiante. Presidente, parabéns, tenho muito orgulho da sua postura. Podem desmanchar, presidente, mas irão desmanchar em detrimento dos interesses do Brasil. Eu vou dizer uma coisa, vocês não sabem, o senador acabou de falar, protegendo Danilo Trento. Tem deputado aqui que pediu a convocação do Danilo Trento. Ei, 5 dias depois não aguentou a pressão, pediu a retirada. Cecílio Galvão, que está fugindo do depoimento, tem deputado aqui que pediu a convocação de Cecílio Galvão, não aguentou a pressão, pedido, retirou. Sabe qual é a melhor maneira de você fazer uma investigação? É saber exatamente quem tem algo a dever com a retirada de pedido. Todo mundo aqui que pediu e retirou, eu reapresentei como forma de não permitir fazer favor com o destino do povo brasileiro. Então, presidente, eu queria apresentar aqui o primeiro dado. Presidente, aqui estão falando de igreja, estão falando de religião. O primeiro milagre desta CPMI aconteceu. Por ter sido aprovado aqueles requerimentos, o recado já chegou.
milagre. Olha, se eu pudesse dizer milagre aqui, todo mundo dizia, é mentira, Lulinha não tem nada a ver com careca do INSS. Os porta-vozes da República já mudaram a versão. Filho do presidente da República, Lulinha, admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Os senhores estão vendo como a quebra do sigilo já antecipa resultados, como a verdade começa a aparecer no milagre da luz do sol. Quando está tudo escuro, ninguém confessa nada. Mas agora que está uma luta grande para mostrar a verdade, 2 locais afastaram o sigilo, a CPMI do INSS e o STF. Não tem como negar, está aqui. Poxa, eu pergunto, por que não pagaram para mim uma viagem na primeira classe para Portugal? Por que não pagaram para os outros 220 milhões de brasileiros? Poxa, um lobista, ladrão de aposentado e pensionista, usou esse dinheiro para pagar para o filho do presidente da República uma passagem que custa milhares de reais em um hotel maravilhoso. Olha só, por que não foi para o brasileiro comum? Foi logo para o filho do presidente da República. Então, presidente, essa pancadaria todinha é porque o senhor manteve uma decisão justa. E essa decisão começou a demonstrar a verdade. O filho do presidente da República, infelizmente, de forma desavergonhada, estava em conluio com careca do INSS fazendo lobby, não apenas no Brasil, mas do outro lado do Atlântico. Isso, para mim, já seria suficiente para ser um escândalo sem precedentes na República. Mas a corrupção está tão comum no Brasil, a corrupção está tão costumeira, a lama está espalhando em tanta gente que talvez a guerra Irã e Israel tenha mais valor do que a guerra de roubar o dinheiro do povo aposentado e pensionista. Eu só queria reafirmar, presidente, o senhor está em um momento muito importante da sua vida pública. Esse momento não vai ser manchado por mentiras, nem por lado que tem interesse obscuro de esconder a verdade. A outra coisa, presidente, é que iria renovar o apelo. Cecílio Galvão está sendo blindado por muita gente. Se puder trazê-lo hoje, será muito importante para a República. Se a Polícia Federal puder conduzi-lo de São Paulo ou de onde ele estiver para esta CPMI hoje, será um grande feito para avançarmos nas investigações. Mas, presidente, estamos aqui com a senhora Aline. Eu digo ao senhor, e não me acostumo, como uma testemunha tem direito a habeas corpus. Eu nunca vi isso na minha vida, não vou faltar com a verdade. E olha que eu já ouvi milhares. Eu não ouvi 1, 2, 10, não. Nos meus 24 anos de Ministério Público, eu ouvi milhares de testemunhas. Sabe quantas chegaram com habeas corpus? Olha, eu ouvi testemunha acusando deputado, prefeito, acusando empresário, testemunha de todo jeito. Sabe quantas chegaram ou tiveram a concessão de habeas corpus? Na minha existência como promotor, nenhuma. Mas nós estamos vivendo novos tempos no país. Então, ela chega aqui com habeas corpus, mas vamos deixar muito claro, presidente. Mesmo o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, ele tem limites. Ela, como testemunha dos fatos que sabe e não a incrimina, não dá direito ao silêncio. Então, por isso, eu vou começar a indagar. Senhora Aline, a senhora ainda é muito jovem
E me parece que a senhora também trabalha desde sempre. Ou seja, a senhora é uma brasileira que busca sobreviver. E hoje está sentada aqui, depondo, como outros vieram depor como testemunha. A senhora pode me dizer um pouco da sua carreira profissional? A senhora começou a trabalhar com quantos anos? Comecei a trabalhar com 18 anos. 18 anos em quê, dona Aline? Como secretária na Associação Nacional do Ministério Público Militar. A senhora, como secretária na Associação do Ministério Público Militar, a senhora com 18 anos, olha aí, mostra que é uma pessoa que desde cedo vem lutando. A senhora percebia quanto? Tem muitos anos, isso foi em 2006. Mais ou menos de 5 salários mínimos. Não, acredito que bem menos. Bem menos. A senhora poderia me descrever a sua trajetória profissional do trabalho? Após ser secretária na associação, que era um contrato temporário, eu trabalhei para uma empresa de produtos hospitalares, também como secretária. Posso perguntar à senhora se nessa segunda empresa o nível de remuneração manteve-se... Sim, baixo. Baixo. Até porque naquela época o salário mínimo... Sim, senhora. E depois eu trabalhei numa empresa de tecnologia, também como responsável administrativa da filial em Brasília. Sim, senhora. Depois... O salário manteve-se também uniforme? Não. Melhorou mais? Sim, porque eu havia iniciado meus estudos. E isso colocou a senhora num patamar, como eu falei, acima ou abaixo de 5 salários? Não, abaixo de 5 salários. Sim, senhora. E depois disso, eu fui trabalhar numa construtora. Em que posição, dona Aline? Na área financeira. Na área financeira. Atendendo clientes. O que é que significa isso? Só para eu ter conhecimento, dona Aline. A senhora recebia o dinheiro que o cliente pagava do imóvel? Não. Eu fazia cálculos de IGPM, de correção, era uma construtora que vendia imóveis na planta. Tá. E eu atendia os clientes com dúvidas em relação aos boletos. Sua relação profissional colocava a senhora num patamar salarial melhor do que os outros empregos? Sim. Abaixo ou acima de 5 salários? Abaixo. Baixo. Depois da construtora, a senhora foi para onde? Depois da construtora, eu passei um tempo me dedicando à minha família. Eu tive um padrasto que ficou doente e veio a falecer, minha mãe ficou doente e eu passei alguns anos me dedicando exclusivamente ao trato familiar. E a senhora voltou quando ao mercado de trabalho? 2022. 2022. Quando a senhora voltou ao mercado de trabalho, a senhora foi trabalhar onde? Num escritório de advocacia. De quem, dona Aline? Foi uma passagem rápida pelo escritório Mudrovich. Mudrovich? Isso. Lá a senhora atuava com qual função? Secretária. Secretária. Sim. E o patamar de remuneração continuou abaixo de 5 salários? Sim. A senhora ficou lá até quando, dona Aline? Foi um mês, cerca de um mês, foi muito rápido. A senhora saiu de lá para onde? Eu fui trabalhar na JGP, recebi a... Aonde? JGP Consultoria. O que é que significa isso realmente? Era uma empresa de consultoria em estudos ambientais. Estudos ambientais. E lá a senhora trabalhava em qual função? Eu era chefe de escritório. Chefe de escritório. Patamar salarial continuou abaixo ou aumentou? Aumentou um pouco. Acima de 5 salários? Não, próximo. Sim, senhora. Depois de lá, a senhora foi para onde? Aí eu fui trabalhar na empresa do senhor Antônio. O senhor Antônio é a pessoa que a gente conhece aqui como careca do INSS? Sim. A senhora poderia dizer em qual circunstância a senhora foi admitida? Qual empresa? Na BSB. BSB é Brasília, é?
É Brasília Consultoria. Brasília Consultoria. A senhora pode dizer como é que foi a contratação da senhora? A senhora procurou emprego? Alguém lhe procurou? Sim, eu vi a vaga pelo LinkedIn. LinkedIn. Isso. E a senhora procurou quem? O Rubens é quem fez a publicação da vaga. O Rubens. E a senhora lá procurou o Rubens? Não. Aí eu me candidatei à vaga pelo LinkedIn e ele me retornou falando que eu participaria do processo seletivo. Tá. E a senhora foi aceita no processo seletivo, não é Sim. isso? E qual foi a função que a senhora passou a exercer? Secretária. Secretária de que área lá? Secretária do Antônio. Quer dizer, a senhora não conhecia o Antônio Camilo, mas depois que foi admitida, a senhora já foi ser secretária dele. Sim. Em qual local de Brasília a senhora foi ser secretária dele? No setor bancário norte. Lá, quando a senhora chegou, quantas empresas funcionavam no mesmo endereço da Brasília Consultoria? Vou ficar em silêncio. Quando a senhora chegou lá, qual foi o papel que designaram para a senhora realizar como secretária? Vou ficar em silêncio. Poxa, eu fico perguntando, a senhora é tão nova, a senhora é uma pessoa trabalhadora, a senhora é uma pessoa que aos 18 anos já estava dando duro, a senhora representando uma classe que tem milhões de pessoas. Me diga uma coisa, qual é o crime de dizer o papel que desenvolvia como secretária? Porque eu acho que isso não envergonha a senhora. Não, eu não acho que me envergonha. O que me envergonha é estar aqui diante de homens que querem que eu saiba de coisas que eu não sei. Mas olha só, se a senhora não sabe, não tem homens aqui querendo que a senhora saiba. O que a gente está querendo saber da senhora é só a verdade. Se a verdade for a senhora não saber, nós aceitamos. O que eu não acho justo é a senhora não saber e se calar para dizer que não sabe. Porque parece que sabe. Então, assim, qual é o papel da secretária do seu Antônio? Era praticar crime? Era. Não, não era praticar crimes. Pronto. Exatamente, é isso que a gente está aqui discutindo. A senhora não cometeu crime nenhum, a senhora foi através de um currículo, chegou lá, foi admitida. É isso que a gente está discutindo aqui. Qual o papel da senhora enquanto secretária? Eu cuidava de coisas pessoais, como atender a família e emissão de passagens. Pronto. Vamos parar aí nessa parte de emissão de passagens. Eu acho isso importante. Importante porque eu tenho umas perguntas para fazer à senhora, mas todas baseadas na verdade. Não foi a senhora que meteu a mão no dinheiro de aposentado e pensionista. A senhora é uma profissional. Bota aqui o organograma. Fica bem mais fácil a senhora esclarecer, porque a senhora, com certeza, a senhora não está sendo aqui acusada de nada. É, assim não. Pronto, aqui já tá. Olha só, fiz um pequeno levantamento da sua vida profissional. A senhora, todas as vezes que ia tirar passagem para o senhor Antônio Carlos Camilo, a senhora dava um número de contato. E a gente conseguiu cruzar passagem com o número de contato e a senhora. A senhora acabou de dizer que esse era um dos seus papéis, não é isso? Deixa eu lhe perguntar. A senhora conhece, por exemplo, o número 61 98263 845131? Você não se lembra? Pode dizer que não sabe. Não.
A senhora conhece o número 61, prefixo 1, 2, 3, são 4 9, 99992 2557? Não me lembro. A senhora conhece o número 61 9826 38 45 111? Não me lembro. Eu não vou ler tudo não, porque vai ficar cansativo. Mas esses números aqui, eles foram passados pela senhora como contatos da senhora, tá certo? E aí a gente chega a uma série de pessoas. A senhora conhece Tânia Carvalho dos Santos? Sim. Quem é Tânia? Esposa do Antônio. A senhora conhece Cláudia Augusto Santos? Augusta? Sim. Quem é? Cunhada. Cunhada. Pronto. A senhora já disse aqui, eu não vou repetir. Careca do INSS, a senhora não era secretária dele? Pronto. Agora, o que me interessa é isso aqui, ó. Bota para cima. O que me interessa são essas outras figuras. Vamos lá. A senhora já teve alguma vez com o Maurício Camisotti? Nunca. A senhora conhece Carolina Fonteles? Sim. A senhora conhece Daniela Fonteles? A senhora conhece Daniela Fonteles? A senhora conhece Daniela Fonteles? Vou ficar em silêncio. A senhora conhece Domingos Sávio de Castro? Sim. A senhora conhece Alessandro Stefanuto? Não. A senhora conhece Eric Fidelis? Não. A senhora conhece Fernando Bittar? Não. A senhora conhece Fábio Luiz? Não. A senhora conhece Roberta Luxige? Não. A senhora conhece Vigília Antônio Ribeiro? Não. Neumar Batista? Não. Tiago Schettini? Conheço. Tá, deixa eu lhe dizer. Aqui estamos... Não, tá. Volta. Deixa eu dizer. Eu não vou pegar a senhora pela palavra, nem estou atrás da senhora. Aqui tem fatos que ligam a senhora a todos eles. Mas isso não me interessa, não. Não é a senhora que eu quero ver atrás das grades, tá certo? Me diga uma coisa. A senhora já comprou passagem para Carolina Fonteles? Que eu me lembre, não. Para Daniela Fonteles? Sim. A senhora já comprou passagem para o senhor Alessandro Stefanuto? Não. A senhora já comprou passagem para o senhor Eric Fidelis? Não. E para o Fernando Bittar? Não. Olha, aqui a gente tem um cruzamento de dados. É como eu disse, eu não vou apertar a senhora. Não vou apertar porque não é justo. Não vou fazer isso. A senhora era secretária. A senhora pode me dizer que código é esse que a senhora usava de contato quando comprava passagem? Número 3. Eu não usava código nenhum. Eu comprava passagens por agências de viagem. Então, o contato que ficava das passagens era o contato da agência de viagem, do agente que me atendia. A senhora não sabe explicar qual o motivo da senhora usar o número 3 nos seus contatos? Eu nunca usei número 3 nos meus contatos. Nunca usou. Tá bom. Fecha aqui. A senhora poderia me dizer qual o papel que o senhor Domingos Sávio exercia lá no escritório? Ele era sócio da CDS. Da CDS. A senhora poderia me dizer qual o papel da senhora... Volta lá que eu esqueci o nome. Carolina Fonteles. Ela trabalhou no escritório. Ela trabalhou no escritório exercendo qual função lá? Ela
Ela trabalhava na área de marketing. De marketing. A senhora, quando chegou lá, ela já se encontrava? Não. Não? Ela começou a trabalhar lá a partir de que época? Eu não vou me lembrar com certeza, mas talvez no fim de 2024. Daniela Fonteles, enquanto a senhora esteve lá, ela teve quantas vezes lá na Brasília Consultoria? Não me lembro. Não se lembra? Não. Se lembra se foi mais de 5, mais de 10, mais de 15? Eu acho que não chegou a ser mais de 5, mas eu não me lembro a quantidade exata. A senhora sabe, já que a senhora cuidava, olha o que a senhora falou aqui, a senhora cuidava das coisas pessoais do senhor Antônio Carlos. Principalmente relacionada à família. Eu vi alguma coisa, não sei se foi a senhora que disse aqui ou em algum documento que a senhora falou que cuidava também de questão de imóveis dele. Sim. Sim. A senhora pode me dizer se o senhor Antônio Carlos Camilo comprou um imóvel da senhora Daniela Fonteles? Prefiro não falar. Me diga uma coisa. A senhora responder se um terceiro comprou o imóvel de outro terceiro, lhe incrimina? Eu tive conhecimento que ele tinha comprado um imóvel, posteriormente que eu fiquei sabendo de quem era. Não sabia de quem era. Pronto. Olha como fica muito mais fácil de nós dialogarmos. A senhora poderia me dizer qual foi o valor desse imóvel? Não sei, valores nunca me eram informados. A senhora pode dizer qual foi a época que ele comprou esse imóvel? Eu acredito que no fim de 2024. No fim de 2024. Isso é muito importante. A senhora tem ideia de onde ficava situado esse imóvel? A senhora pode dizer aonde ficava esse imóvel? Em Trancoso. A senhora já foi lá alguma vez? Sim. Pronto. A senhora pode me dizer qual foi a data que esteve lá? Foi início de 2025. A senhora esteve lá com quem? Com a governanta da casa. Chegou lá através de quê? Carro, ônibus, avião, jatinho, helicóptero? Avião no aeroporto de Porto Seguro. Tá. Essa casa já estava sob a posse do senhor Careca? Eu não tenho certeza se a casa já era completamente dele ou os trâmites da compra, se haviam sido finalizados ou não. Eu estive lá para treinar a governanta. A senhora esteve lá para treinar a governanta. E a governanta era de onde? De lá. De lá. A senhora pode me dizer especificamente o endereço desse imóvel? Não sei dizer. E como é que a senhora chegou lá? Um funcionário me buscou no aeroporto. A senhora sabe dizer se o senhor Antônio Carlos Camilo frequentou esse imóvel? Eu acredito que uma vez. Pode me dizer a data? Não me lembro. A senhora recorda de algum pagamento que a senhora operacionalizou em relação a esse imóvel? Não, eu não operacionalizava nenhum tipo de pagamento. Quer dizer que pagamento a senhora não fazia, né? Volta lá, por favor. A senhora conhece algum político que frequentava a Brasília Consultoria? Que eu saiba que fosse político, não. Passa aqui, volta lá, só para eu fazer uma pergunta a ela. Baixa aqui. Aqui, mais para cima. Não, para cima. Eita.
O Tiago Schettino, a senhora conhece de onde? De vê-lo lá. De vê-lo lá. Qual era a função que ele exercia? Lá nenhuma. Lá nenhuma? Não que eu saiba. E ele mantinha contato com quem lá? Com o Antônio. Com o Antônio. A senhora já viu alguma vez Roberta Luxes de lá? Não que eu me lembre. A senhora recorda de algum desses personagens a senhora ter efetivado alguma ligação telefônica? Não. Ele não me passava nomes ou ligações telefônicas para eu fazer. Tá. Qual a sua relação com a ACA Consultoria? A Brasília Consultoria, posteriormente, o plano era que fizesse parte da ACA, mas a minha direta nenhuma. A senhora, quando chegou lá na Brasília Consultoria, a senhora recebia quanto? Se não quiser falar, não precisa. Se você quiser. Não, prefiro não falar. Olha só, eu tenho aqui o afastamento do seu sigilo e a senhora passou, a partir de 11 de 2024 até a data da operação, a receber por volta de R$30 mil. É a quebra de sigilo, é o afastamento. O que fez a senhora sair de um patamar para esse patamar de R$30 mil por mês? A senhora passou a assumir quais funções? A função de gestão, da coordenação de gestão de pessoas da CDS. A senhora recorda quantas pessoas tinha na CDS? Por volta de 160. Qual o papel dessas pessoas? É muito importante isso. Algumas eram atividades administrativas e prestação de serviços de telemarketing. Esse telemarketing, vamos falar sobre o telemarketing. Esse telemarketing era direcionado a quê? Eu não vou saber precisar. Poxa, a senhora é coordenadora de gestão de pessoas. De gestão de pessoas. E a senhora não sabia qual a função do telemarketing? Até a época, de fato, que eu assumi a função de gestão de pessoas, eu nunca tinha pisado na CDS. Mas a senhora terminou pisando por um bom tempo. 6 meses, 8 meses. Pelo menos está aqui. Pelo menos 8 meses. A senhora nunca viu um telefonema sendo atendido ou efetivado para dizer qual a função desempenhada? Não, eu não ficava lá. Eu ficava no setor bancário norte. Então, pronto. A senhora assumiu uma função relevante, seu salário saiu de um patamar para 30 mil pessoas, a senhora como gestora de pessoas, de RH, mas lá a senhora não botava nem um pé? Eu ia para dar orientação à minha equipe. Eu tinha uma equipe, eu não sou especialista em gestão de pessoas, mas eu tinha uma equipe. Tá bem. Mas a senhora pode dizer qual a função do telemarketing lá? Que eu saiba, era prestação de serviços, atendimento a quem? É só estou perguntando isso, a quem? Que tipo de associações. Pronto. Associações, deixa eu tentar esclarecer. Associações, eram associações de aposentados e pensionistas, é isso? Eu não tenho certeza. Não tem certeza, né? A senhora disse que cuidava dos imóveis. A senhora pode me dizer quantos imóveis residenciais tinha o senhor Careca do INSS? Vou ficar em silêncio. A senhora pode me dizer quantos imóveis comerciais tinha o senhor Careca do INSS? Vou ficar em silêncio porque eu não sei. A senhora pode me dizer qual a participação do seu Romeu Antunes na Brasília Consultoria? Vou ficar em silêncio. Relator, me permita aqui só uma observação ao doutor Leandro e a senhora Aline, o seguinte: a senhora está aqui na condição de testemunha, não é investigada nem pela Polícia Federal, nem por esta comissão. Mas quando a senhora não souber dos fatos, a senhora, por favor, responda, não sei.
ou não prefiro não responder. Isso vai evitar que futuramente, num relatório, a senhora venha constar como investigada. Porque uma vez que a senhora sabe e declina não responder, o relator, naturalmente, diante da quebra de sigilo, das informações todas, poderá futuramente colocá-la como investigada. Não é essa a intenção do convite que foi feito à senhora, da convocação, desculpe, que foi feita à senhora aqui. A senhora está sendo tratada com toda a educação, todo o respeito, mas eu gostaria que a senhora fosse clara, por gentileza. Quando não souber, não sei. Agora, quando ficar em silêncio, que está sendo muito bem orientada pelo doutor Leandro, mas pense nessas consequências, porque daqui sairá um relatório que poderá torná-la investigada ou não, dependendo das respostas que a senhora trouxer. O relator, por gentileza. Dona Aline, a senhora pagava o IPVA dos carros ou recebia esse IPVA para alguém pagar dos carros do seu Antônio? Eu tenho testemunha aqui, queria ouvir da senhora. Eu puxava alguns IPVAs dos carros que eu tinha informação e passava para o financeiro pagar. Tá. A senhora pode me citar que carros eram esses? BMW, Porsche, Audi. Quando a senhora chegou lá na empresa para trabalhar, esses carros já existiam? Não que eu saiba. A senhora sabe como foi efetivado o pagamento desses veículos? A senhora teve participação nisso aí? Não tive participação e eu não sei como era feito. Eu estou com a testemunha e não fui eu que coloquei a testemunha. Estou com a testemunha e uma operação da Polícia Federal também constatou. Na Brasília Consultoria tinha um cofre? Tinha. Pronto. Para a senhora não se enrolar, vamos parar por aí. Esse cofre ficava na sala de quem? Do Antônio. A senhora pode me dizer quem tinha acesso a esse cofre? Quando eu cheguei lá, o acesso era feito pelo Antônio e pelo Rubens, exclusivamente. A senhora, em algum momento, passou a ter acesso a esse cofre? Sim. A partir de que mês? Não me lembro. Me diga uma coisa. No cofre, guarda o quê? Lá, estou falando lá, guardava o quê? Dinheiro. Muito bem. Qual foi a recomendação que a senhora recebeu para ter acesso ao cofre? Não recebi recomendação. E como é, quem lhe deu acesso ao cofre? O Antônio. Com qual finalidade? Fazer compras do escritório, de insumos para o escritório. A senhora pode relatar que insumos eram esses? Compras de café, enfim, papel, impressora, qualquer coisa que fosse mais urgente. Quanto ele mantinha de forma homogênea no cofre? Não sei. Não sabe? Não, eu não contava. E a senhora não pegava dinheiro lá? Eu pegava o dinheiro, eu não contava o total do quanto tinha lá. E a senhora via pouco ou muito dinheiro? Às vezes muito, às vezes pouco. Tá bom, então para a gente não se perder nisso aí, o que é que significa muito para a senhora? Muito que eu digo é o que eu via visualmente, mas eu não sei precisar, porque às vezes eram, sei lá, notas de 20. Então, eu não sei quanto tinha. A senhora não sabe, né? E a senhora pegava e deixava anotado quanto tirou? Não. Não? E prestava contas a quem? Somente a ele. Eu estou com uma testemunha aqui e essa testemunha diz que a senhora era quem separava o dinheiro para o motorista do seu Antônio pagar propina. Vê, só uma pergunta, não estou dizendo que é verdade, não. Para a senhora não ser surpreendida, a senhora já retirou alguma vez dinheiro do cofre para repassar para esse motorista do seu Antônio?
Não me lembro. Olha só, eu já disse à senhora, a senhora aqui não é investigada, nem a senhora é criminosa. A senhora estava exercendo uma função de secretária ou gestora de RH. Não estou defrontando uma bandida, não. Estou defrontando uma mulher que lutou muito para poder sobreviver. E eu não acho justo a senhora pagar pelo pecado de quem quer que seja, de quem mudou de vida, de quem ficou rico, de quem ficou multimilionário. Não quero essa imagem para a senhora tem toda uma vida pela frente. E não quero aqui fazer pegadinha para a senhora. A pergunta é muito simples. E eu acho a senhora como uma mulher decente, como uma mulher trabalhadora que desde cedo luta. Eu não acho que a senhora devia matar nos peitos BO de quem quer que seja. Mas também, se a senhora quiser matar nos peitos isso aí, não vou ser eu que vou salvar a senhora, não. A senhora já pegou dinheiro no cofre para repassar para o motorista do seu Antônio, Camilo? Pode ser que sim, mas eu não vou ter certeza, não me lembro. Sim, senhora. A senhora, mesmo não tendo certeza, a senhora se recorda quantas vezes isso aconteceu? Não me lembro. Quais eram as pessoas, fora a senhora, que depois da senhora ter acesso ao cofre, essas pessoas também tinham acesso a essa senha? Depois que eu passei para a parte de gestão de pessoas, eu não tinha mais acesso. Vai. Relator, me permite uma pergunta aqui? Claro. Senhora Aline, quem determinava a senhora pegar dinheiro no cofre para passar para o motorista? Eu não me lembro às vezes que aconteceu, mas se aconteceu, eu só tinha acesso e autorização para pegar dinheiro com a autorização do Antônio. Pois não. E o valor que seria retirado do cofre para ser repassado ao motorista, quem determinava para a senhora? O Antônio. Muito bem. Senhor presidente, eu estou pedindo aí para botar a apresentação do Careca. Pois não. Eu tenho muitas perguntas a fazer a ela aqui, mas... Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem é Gabriel Mota? Meu esposo. Seu esposo. O seu esposo é advogado? Sim. Seu esposo já advogou para entidades associativas de aposentados e pensionistas? Ele trabalhou em um escritório e eu acredito que sim. Eu aqui pergunto à senhora, mas aqui tem umas anotações dizendo que ele foi advogado dessas empresas. Eu podia perguntar à senhora se foi através da senhora que seu esposo advogou para essas entidades associativas ou foi só mera coincidência? Tinha um advogado que ia no Antônio e uma vez ele conversou comigo e eu falei do meu esposo. Então, ele contratou o meu esposo. Olha como a senhora está falando a verdade. Está vendo como é bom? Quem não deve, não tem. Mas a senhora pode dizer o nome desse advogado? Anderson, só lembro o primeiro nome. Quanto foi pago ao seu esposo por esses serviços? 5.000. A senhora se recorda qual foi o tipo de serviço que foi prestado? Eu não sei, não costumava falar sobre trabalho com meu esposo. Então, aqui a gente está respondendo a primeira pergunta. A primeira pergunta é que o seu esposo, ele foi advogado da Unaspub e da Abapem, que estão até o topo envolvido em fraude e desvio milionário. Eu pensava que seu esposo estava na fraude e era um dos cabeças. A senhora aqui está esclarecendo. Quem colocou o seu esposo, que botou a bola para ele bater o pênalti, foi a senhora. Mas a senhora fez isso de boa fé, não é isso? Sim. Então, isso é bom, porque aí já evita um problema, pelo menos para o seu esposo. Qual a relação do seu esposo com a ACDS Call Center, já que ele recebeu dinheiro da ACDS Call Center? Posteriormente, ele foi contratado pela ACDS. Para desempenhar que tipo de função? Para acompanhar o serviço desse escritório. Para fazer como se fosse uma
um acompanhamento de que o escritório estava prestando o serviço corretamente. A senhora já viu esses dois personagens lá no escritório? Olhe bem. Não se recorda? O senhor Milton Salvador já pediu à senhora alguma vez para empacotar uma quantidade X de dinheiro? Ô, dona Aline, pense bem. Eu estou pensando bem. Sim. E eu vou falar do que eu me lembro, da minha verdade, não do que você quer escutar. Opa. Eu não me lembro. Não, senhora. A senhora está parecendo quando minha esposa briga comigo, eu vou aceitar. Mas, respeitando a senhora, eu queria que a senhora respondesse isso. Se o seu Milton, em algum momento, determinou que a senhora empacotasse uma quantidade de dinheiro. Eu não me lembro. Tá. A senhora participou alguma vez de um saque de mais de 1 milhão ou um pouco menos de 1 milhão com o senhor Rubens Oliveira Costa, a mesma pessoa que lhe contratou? Eu nunca participei de saques. Nunca participou de saque. Muito bem. Qual o motivo da senhora ter depositado dinheiro enquanto pessoa física para a ACA Consultoria? Não me lembro de ter depositado dinheiro para a ACA. A senhora já foi a alguma viagem acompanhada do senhor Antônio Carlos Camilo? Não. A senhora fez alguma viagem internacional a pedido do senhor Antônio Carlos Camilo? Não. Então, vou resumir. A senhora já fez alguma viagem internacional? Sim. Para onde? Para Orlando. Com quem? Minha mãe e meu esposo. Senhora Aline, Polícia Federal atribui à senhora anotações juntamente com o senhor Careca do INSS de percentuais. 5% para um, 30% para outro, Justiça do Distrito Federal 15%, 40%. A senhora fez essas anotações? Nunca. A senhora viu essas anotações? Nunca. A senhora participou dessas anotações? Não. A senhora estava junto com o seu Camilo, ele fazendo essas anotações? Não. A senhora poderia me dizer se ouviu falar na operação sem desconto? Sim, depois que aconteceu. No dia que aconteceu a operação sem desconto, a senhora estava onde? Eu estava em casa e eu fui até o escritório, quando eu fiquei sabendo. Pronto. Quando a senhora foi ao escritório, a senhora pode dizer se o seu Carlos Camilo estava lá? Não. Ele estava onde? Em Portugal. Muito bem. A senhora agora está respondendo exatamente o que eu quero. Quem comprou a passagem do senhor Antônio Carlos Camilo naquela oportunidade para ir para Portugal? Não fui eu, já não emitia passagens desde setembro de 2024. Olha, depois de eu mostrar aquele gráfico todinho da senhora emitindo passagem, essa passagem a senhora não emitiu. Eu não emitia mais passagem. A senhora sabia que ele estava em Portugal? Sim. A senhora tomou conhecimento que ele estava indo para Portugal em que data? Provavelmente perto da data. Ele não passava. Ele comunicou à senhora? Se ele comunicou, foi próximo da data. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: ele comunicou à senhora? Eu não me lembro. Não recorda? Não. A senhora pode me dizer se alguém avisou ao senhor Antônio Carlos Camilo sobre a operação da Polícia Federal e por isso ele viajou? Não sei dizer. A senhora já foi a Curitiba alguma vez? Nunca.
A senhora conhece o senhor Nelson Williams? Não. A senhora conhece a senhora Anne Williams? Não. A senhora já foi a São Paulo acompanhado do senhor Antônio Carlos Camilo? Não, eu estive em São Paulo no início de janeiro de 2024 para a abertura da filial da BSB. A senhora pode dizer se o senhor Antônio Carlos Camilo tem alguma empresa de maconha medicinal? Sim. Como é o nome? É World Cannabis. A senhora cuidava também de algo relacionado ao World Cannabis? Não. Não. A senhora já foi na casa do senhor Antônio Carlos Camilo? Na casa aqui de Brasília? Sim. Fora essa casa de Brasília aqui, a senhora poderia dizer quais outras casas do senhor Antônio Camilo a senhora esteve? Nenhuma outra. Poxa, a senhora falou que foi para Trancoso? Ah, sim, estive em Trancoso. Então, fora daqui, a senhora só esteve na de Trancoso. Me fala um pouco sobre Tiago Schettini Batista. Tiago era uma pessoa que eu via lá às vezes, mas o Antônio não tinha o costume de me apresentar a ninguém ou me falar nomes. O Tiago eu sabia porque era uma pessoa que às vezes eu falava com a secretária. Falava o quê? Às vezes ele pedia dados de viagens do Antônio, essas coisas. Falando em dados de viagem, a senhora conhece a empresa Barão Tour? Não conheço. Mas a senhora já fez uma série de ligações para essa empresa. Por esse nome eu não conheço, não sei quem empresa A senhora é essa. conhece Rafael Otero de Abreu? Pelo nome eu não conheço. Não conhece? Tá. Aqui está Antônio Carlos Camilo Antunes. Bilhões de reais passaram pela mão desse criminoso. E a senhora é a secretária dele. A pergunta que eu faço: a senhora sabia que o dinheiro que estava lhe pagando, a senhora sabia que o dinheiro que estava no cofre, a senhora sabia que o dinheiro que a senhora via dos bens dele era dinheiro roubado de aposentado e pensionista? Não, nunca soube, nunca desconfiei. E a senhora, já que não sabia, o que é que passava na sua cabeça de onde vinha tanta riqueza? Qual era o trabalho realizado por ele? Quando ele me contratou, ele se apresentou para mim como um empresário de sucesso. Sim. Então, não tinha até então por que eu questionar de onde vinha o dinheiro. Eu era uma secretária, não tinha por que eu investigar a vida dele. Tá. Thaisa Hoffmann, a senhora conheceu? Não. Vigílio. Alexandre Guimarães. Sim, eu vi lá algumas vezes. Esse Alexandre Guimarães, alguma vez orientou a senhora a pegar dinheiro? Nunca. Tá. A senhora trabalhava na Brasília Consultoria. Qual a sua relação com a Curitiba Consultoria? Nenhuma. Com a Prospect Consultoria? Com a Prospect, nenhuma. A senhora sabia onde ficava a Prospect? Endereço de... Quer dizer, onde a senhora trabalhava com o senhor Careca, Era BSB. A Prospect não estava nesse local? Não, que eu saiba. A senhora nunca foi à Prospect? Não. A Vênus Consultoria. A senhora conhecia? Não. Quem era o contador do seu Antônio? Era a Voga. A Voga. Quem era o contador responsável pela Voga? Que eu saiba, Alexandre. Alexandre Guimarães ou Caetano? Eu não sei o sobrenome. A senhora em algum momento movimentou o imposto de renda do senhor Antônio? Não, às vezes passou por mim para eu encaminhar para o financeiro, mas assim, eu não mexia com isso. Olha, presidente, como eu disse, não quero aqui adentrar muito com essa depoente, porque essa depoente, na verdade, ela era uma coadjuvante do senhor Cecílio. Primeira pergunta, presidente, o senhor Cecílio vai vir hoje?
Estamos aguardando o contato da Polícia Federal. Obrigado, senhor presidente. E o segundo, senhor presidente, é que nós estamos na República Democrática, ninguém vai forçar, não é, a essa moça falar, mas essa moça foi braço direito do senhor Antônio Carlos Camilo. Vamos deixar as investigações adiantarem. Passou por todos os núcleos de propina e de safadeza que o senhor Antônio Carlos Camilo, infelizmente, safadeza com dinheiro público. Mas realmente está uma pessoa que, em nome das secretárias de bem do meu país, eu não vou mais adiante. Obrigado, senhor presidente.